Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. As luzes piscavam de maneira insistente no teto do armazém abandonado, projetando sombras que dançavam de forma inquietante nas paredes cobertas de musgo. 4 amigos, Rafael, Letícia, Diego e Marina, reuniam-se ali pela última vez antes de Marina se mudar para outra cidade. O grupo sempre foi inseparável desde a infância, mas, com a vida adulta se aproximando, as despedidas eram inevitáveis. A ideia de explorar o antigo prédio surgiu como uma espécie de despedida memorável. Isso parece uma péssima ideia, murmurou Letícia, ajustando os óculos, enquanto olhava para o interior escuro do prédio. É só um armazém velho. Vamos explorar e sair antes que alguém nos veja, respondeu Rafael com um sorriso desafiador. O armazém era conhecido por histórias de desaparecimentos misteriosos, mas o grupo nunca acreditou nos rumores. Era só mais uma lenda urbana para assustar os curiosos. Com lanternas em mãos, eles cruzaram a entrada principal, e o que era um simples chão de concreto se transformou em algo surreal. O que é isso? Perguntou Diego, apontando para o que parecia ser um corredor interminável à frente. As paredes eram de um amarelo pálido e sujo, cobertas por um padrão estranho de quadrados. O carpete sob seus pés parecia úmido, e o cheiro de mofo era opressivo. Isso não estava aqui antes, Letícia disse, sua voz tremendo levemente. Marina foi a primeira a notar que a porta de entrada desaparecera atrás deles. Quando se viraram, não havia mais nenhum sinal do armazém. Apenas aquele corredor interminável e a luz fluorescente zumbindo acima. O grupo começou a andar pelo corredor, a ansiedade crescendo a cada passo. As lanternas, antes úteis, pareciam inúteis naquele lugar, pois a iluminação artificial era onipresente. Diego começou a marcar as paredes com um canivete. Precisamos garantir que não estamos andando em círculos, disse ele. O plano parecia funcionar, até que encontraram um beco sem saída. Quando se viraram, as marcas de Diego haviam desaparecido. Isso não faz sentido, exclamou ele, passando a mão pelo cabelo suado. De repente, um som baixo, semelhante a um gemido, ecoou pelo corredor. Todos se viraram ao mesmo tempo, mas não havia nada visível. Vamos continuar andando, sugeriu Rafael. Ficar parados não vai ajudar. Enquanto caminhavam, Marina percebeu uma porta ao fundo. Era uma porta velha e descascada, quase fundida à parede. Contra o bom senso, ela a abriu. Marina, espera, gritou Letícia, mas já era tarde. A porta revelou outro corredor, mas Marina desaparecera assim que atravessou. Marina! Gritaram em uníssono, mas seus gritos foram engolidos pelo silêncio. Marina desaparecera, e o ar ao redor do grupo parecia mais denso, quase sufocante. Letícia tremia enquanto olhava fixamente para a porta. Não vamos entrar aí. Algo a levou. Ela exclamou, puxando Rafael pelo braço. Não podemos deixá-la sozinha. Rebateu Diego, já avançando em direção à entrada. Rafael segurou Diego pelo ombro. E se for uma armadilha, não podemos simplesmente entrar sem pensar. O zumbido das luzes ficou mais alto, tão intenso que parecia perfurar seus ouvidos. Letícia começou a chorar, cobrindo os ouvidos. De repente, a porta se fechou sozinha com um estalo ensurdecedor, quase cortando o ar. O que está acontecendo aqui? Murmurou Rafael, tentando esconder o medo em sua voz. Antes que pudessem reagir, um som diferente ecoou pelo corredor, como passos leves, mas apressados. Rafael apontou sua lanterna na direção de onde haviam vindo, mas o feixe de luz só encontrou vazio. Acho que estamos sendo observados, sussurrou Letícia, ainda trêmula. Diego respirou fundo, tentando recuperar a calma. Precisamos continuar. Se ficarmos aqui, vamos enlouquecer. Eles começaram a caminhar novamente, cada passo ecoando como uma batida de tambor num lugar sem fim. Mas agora, o corredor parecia diferente. As paredes estavam mais próximas umas das outras, e o cheiro azedo no ar ficava mais forte.
Após o que parecia uma eternidade, eles chegaram a uma encruzilhada. Havia 3 direções possíveis. À esquerda, um corredor com luzes piscando de forma irregular. À direita, uma porta dupla de metal. E à frente, mais do mesmo corredor infinito. E agora? Perguntou Letícia, a voz quase inaudível. Diego apontou para a porta de metal. Aquilo pode ser uma saída. Vamos tentar. Letícia hesitou, mas Rafael assentiu, seguindo Diego. Quando empurraram as portas, o som ecoou como um trovão no silêncio. O que encontraram do outro lado era ainda mais bizarro. Uma sala completamente vazia, com exceção de uma única mesa no centro. Sobre ela, havia uma pequena lanterna e um caderno aberto, suas páginas preenchidas com palavras rabiscadas. Rafael pegou o caderno e começou a folheá-lo. Não confiem no que virem. O lugar é vivo. Ele leu, a voz embargada. Vivo? O que isso significa? Perguntou Letícia, nervosa. Diego caminhou até a lanterna e a examinou. Era velha, mas ainda funcionava. Ele a acendeu, e imediatamente um som alto reverberou pela sala, como um grito distante. Todos congelaram. Acho que acordamos alguma coisa, sussurrou Diego. O som de passos rápidos e rasantes começou a ecoar pelo corredor de onde vieram. Algo estava se aproximando. Rafael largou o caderno, e os 3 correram de volta para a porta de onde haviam entrado. Mas o corredor não era mais o mesmo. Ele parecia inclinado, como se estivesse se deformando, as luzes piscando descontroladamente. As paredes pareciam pulsar, enquanto o som de algo se aproximava. Diego olhou para trás enquanto corria. Por um breve momento, viu o que parecia ser uma figura alta e disforme, coberta por sombras que se moviam como tentáculos. Corram! Ele gritou, empurrando Letícia para seguir em frente. Eles entraram em outro corredor, mas Diego tropeçou e caiu. Rafael parou para ajudá-lo, mas Diego o empurrou. Vai! Não há tempo. Rafael hesitou, mas Letícia gritou por ele. Ele se forçou a continuar, deixando Diego para trás. Quando olhou para trás mais uma vez, viu a sombra engolindo Diego completamente, sem deixar vestígios. Diego! Rafael gritou, mas Letícia o puxou. Não adianta, ele se foi. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas não havia tempo para lamentações. Eles precisavam continuar. Rafael e Letícia caminhavam em silêncio, ambos carregados pelo peso da perda de Diego e Marina. As paredes ao redor deles pareciam mais opressivas, como se o espaço estivesse se fechando. O zumbido das luzes era mais alto e irregular, parecendo um riso distante e distorcido. Depois de vagar por algum tempo, encontraram uma sala diferente de tudo que haviam visto até então. Era grande, com paredes cobertas por espelhos sujos e rachados. No centro, havia uma mesa redonda com fotos de infância deles espalhadas de forma desorganizada. Isso é impossível. Rafael pegou uma das fotos, onde ele estava ao lado de Letícia e Marina no parque da cidade. Letícia aproximou-se e encontrou uma outra foto, desta vez dela e Diego em um passeio escolar. As imagens pareciam envelhecidas, como se alguém as tivesse armazenado por anos. Isso é algum tipo de truque, disse Letícia, jogando a foto no chão. Quando ela fez isso, os espelhos começaram a tremer, emitindo um som metálico. De repente, os reflexos neles mudaram. Em vez de seus rostos, havia apenas sombras disformes, com olhos brilhantes e bocas abertas em um sorriso macabro. Precisamos sair daqui, gritou Rafael, puxando Letícia pelo braço. Enquanto corriam para a saída, ouviram vozes familiares ecoando pela sala. Rafael, Letícia, por que nos deixaram? Era a voz de Marina. Os dois congelaram. As vozes agora vinham de todos os lados, cada vez mais distorcidas. De volta ao corredor, Letícia e Rafael começaram a perceber mudanças sutis no ambiente. As paredes não eram mais apenas amarelas. Agora, havia marcas de mãos ensanguentadas nelas. A cada curva, o lugar parecia estar se moldando para confundi-los ainda mais. Eles entraram em uma nova sala, pequena e mal iluminada, onde encontraram uma cadeira de madeira no centro e, sobre ela, uma boneca de porcelana com um sorriso sinistro. Isso está ficando cada vez mais estranho, murmurou Rafael, olhando para a boneca. De repente, a porta atrás deles se fechou com um estrondo, e a boneca começou a se mexer. Sua cabeça virou lentamente em direção a eles, e seus olhos brilharam. Vocês não deveriam estar aqui, disse a boneca com uma voz infantil e fria. Letícia recuou,
pressionando-se contra a parede. Isso não pode ser real. A boneca continuou. A saída existe, mas só pode ser alcançada com um preço. Rafael tentou pegar a boneca, mas ela se desfez em pó antes que ele pudesse tocá-la. Na cadeira, restava apenas um pequeno bilhete com uma frase escrita em letras tortas. Um deve ficar para os outros partirem. Conforme avançavam, o labirinto parecia cada vez mais vivo. Paredes se moviam, corredores se estreitavam, e as luzes piscavam como se respondessem à presença deles. Em um momento de desespero, encontraram uma sala que parecia uma saída. Havia uma escada que subia para uma porta marcada com a palavra escape. Isso é real? Perguntou Letícia, olhando para a porta com desconfiança. Rafael, exausto, subiu a escada rapidamente e tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. No chão, ao lado da escada, havia uma inscrição gravada: somente a verdade abre o caminho. O que isso significa? Perguntou Rafael, frustrado. Letícia olhou para ele, seus olhos refletindo tristeza. Significa que não podemos sair juntos. Rafael franziu a testa. Do que você está falando? Ela segurou o bilhete que havia pegado da sala da boneca e o mostrou para Rafael. Ele relutou em acreditar, mas a evidência estava ali. O som de algo gigantesco movendo-se pelos corredores começou a se aproximar. A entidade estava chegando. Não vou deixar você fazer isso. Rafael gritou, segurando o braço de Letícia. Rafael, alguém precisa ficar. Se ambos tentarmos sair, nenhum de nós vai conseguir. As lágrimas escorriam pelo rosto de Letícia, mas sua expressão era determinada. Ela sabia que o sacrifício era necessário. Você é mais forte que eu. Consegue lidar com o que quer que aconteça lá fora. Antes que Rafael pudesse argumentar, Letícia o empurrou em direção à escada. Vai, por favor, Rafael. A entidade apareceu, uma forma monstruosa que preenchia todo o corredor. Seus olhos brilhavam com malícia, e ela estendeu seus braços grotescos em direção a Letícia. Letícia olhou para Rafael uma última vez. Me desculpe. E então, ela correu em direção à criatura, gritando para chamar sua atenção. Rafael hesitou por um momento, mas subiu as escadas enquanto lágrimas caíam de seu rosto. Rafael atravessou a porta e, em um piscar de olhos, estava de volta ao mundo real. Ele estava em uma rua vazia, com um som de carros ao longe. O céu parecia mais cinza do que ele lembrava. Ele correu até sua casa, mas algo estava errado. Ao abrir a porta, sua mãe o olhou com uma expressão vazia. Quem é você? Ela perguntou. Rafael tentou falar, mas percebeu que ninguém mais o reconhecia. Ele foi à casa de Letícia, mas a família dela também não tinha memória dela. Não é possível, ele murmurou, sentindo o peso da solidão o atingir. Letícia, por sua vez, agora fazia parte do Bakum. Ela estava presa em um corredor interminável, sua forma lentamente se tornando uma sombra disforme. Mas, mesmo enquanto se transformava, ela sorria. Pelo menos ele está seguro, ela sussurrou para si mesma. O zumbido das luzes era agora sua única companhia. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.